Ou seja, você vive trabalhando para as pessoas, você vive trabalhando para o seu patrão e você está simplesmente enriquecendo ele, sendo que você é um mero funcionário. Começando mais uma live aqui para falar sobre Pai Rico, Pai Pobre. Hoje capítulos 3, 4 e 5. É isso mesmo, a ideia é dar uma adiantada aqui no livro, falar um pouco mais rápido sobre esses capítulos que trazem sim lições importantes, mas que ficar muito tempo ali em cada um dos capítulos não fazia muito sentido agora, beleza? Então a ideia é a gente avançar nele. Por quê? Porque eu também quero mostrar para vocês outros livros, outras ideias de temas que vão também te ajudar em outros quesitos aí. A gente falou já de 2 capítulos específicos do livro. O primeiro que falava muito sobre a parte da inteligência financeira, realmente de entender sobre finanças, de fazer o dinheiro trabalhar para você, a importância de você saber entender esse conceito. O segundo capítulo falava muito sobre a parte de ativos e passivos, que é você entender o que você deve realmente gastar o seu dinheiro, o que você deve comprar, o que você não deve. Foi capítulos assim, extremamente importantes, porque eles servem como base para o livro como um todo. Então uma dica aí, ó, quem quiser já começa a chamar a galera, começa aí, dar um aviãozinho. Deixa eu chamar alguns aqui que falaram que participariam. Pediram para eu avisá-los um momento. Deixa eu chamar aqui alguns. Calma aí, a gente já começa a nossa live aqui com o conteúdo. Boa noite, Dani. Boa noite, galerinha aí que já está aqui online com a gente. Então vamos lá, não vou enrolar. Depois quem perdeu assiste aí o gravado. Eu deixei gravado as 2 lives. Vou deixar essa aqui também por um tempinho. Depois eu tiro, a ideia não é ficar muito tempo no ar. E qual que é a ideia da parte de hoje aqui realmente? É falar sobre os 3 próximos capítulos. O 3, o 4 e o 5. Vou direto ao ponto. O capítulo 3, ele trata da seguinte parte, né? Ele fala assim, ó, que você deve cuidar do seu negócio. E quando eu leio esse capítulo, quando eu vejo pessoas comentando sobre o capítulo, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho negócio. Ou algumas pessoas falam assim, qual que é o seu negócio? O livro até fala essa pergunta, né? Qual que é o seu negócio? O autor sempre fez essa pergunta para muitas pessoas. E as pessoas falam assim, eu sou bancário, eu sou professor, eu sei lá, falo alguma função, né? E normalmente as pessoas entendem que negócio é o trabalho delas, é a função que eles exercem ao longo dos dias. E na verdade, não é isso. Isso é um emprego. O seu emprego não é um negócio. E o livro tenta mostrar isso de forma muito clara, que você precisa ter um negócio. E ele dá um exemplo fantástico, eu curti muito, que é a história de um dos fundadores do McDonald's, o Roy Kroc é o nome dele. E ele conta que o cara já era conhecido. Ali na década de 70 para 80 já, ele já era muito conhecido sobre as pessoas. Todo mundo sabia que ele era o fundador do McDonald's, tudo que ele fazia. E ele foi participar de uma reunião com alguns jovens. E aí participou ali de uma reunião e depois falaram assim, vamos num bar, vamos lá, fazer um happy hour, eles foram fazer. E o Roy Kroc foi junto. E aí teve uma hora que ele falou assim pra galera, eu queria que vocês me respondessem aqui, qual que é o meu negócio? Todo mundo olhou pra ele assim, começaram a rir. Ele, não, tô falando sério, qual que é o meu negócio? E aí uma das pessoas falou assim, não, é simples, todo mundo te conhece. O seu negócio é vender hambúrguer. Você faz parte do ramo dos hambúrgueres. E aí ele falou assim, é aí que tá o problema. É aí que vocês não entenderam o que realmente eu faço. E o que ele explicou pra eles ali? Que o negócio dele, por mais que vendesse hambúrgueres, o foco dele não era esse. O foco dele era estar com as melhores localizações dos Estados Unidos e de outros países. A ideia dele, o foco dele era ter imóveis, ter franquias do McDonald's em várias posições estratégicas. Era isso que ele gastava o tempo dele, saber qual era o melhor lugar para colocar uma franquia do McDonald's. A qualidade ele já tinha, ele tinha que ter agora os pontos estratégicos. E o livro até trata como ele sendo uma das pessoas que mais tem propriedade privadas no mundo. É uma das pessoas que mais tem imóveis atrelado a ele mesmo, né? De tantos McDonald's que ele tem ao longo do mundo inteiro. E não só isso, né? Ele tem hoje o McDonald's em locais muito estratégicos, em locais caríssimos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países.
Ou seja, o negócio dele não é vender hambúrguer, o negócio dele é estar localizado nos melhores lugares. E quem não conhece McDonald's hoje, né? Praticamente todo mundo. E ele dá sempre uma reflexão. Qual que é o seu negócio? Ele trabalha muito esse tema. Por quê? Porque o que o livro força muito, né? Tem até uma frase que ele fala assim, ó: os problemas financeiros geralmente resultam no trabalho de uma vida toda feita para os outros. Ou seja, você vive trabalhando para as pessoas, você vive trabalhando para o seu patrão e você está simplesmente enriquecendo ele, sendo que você é um mero funcionário. Tem até uma imagem que eu acho que ela é muito icônica, que eu já vi na internet, que é um homem, ele está assim muito bem vestido, ele está com um carro muito assim chamativo. O carro da imagem é uma Ferrari. E aí tem um funcionário dele e fala para ele assim: nossa, chefe, que carro bacana, que carro legal, né? Muito bonito seu carro, muito interessante, que carrão, né? E aí a resposta que o chefe dá para o funcionário, ela é muito interessante e ela retrata o que o Robert Kiyosaki quis dizer aqui. O chefe fala assim: sim, esse carro aqui é fantástico, consegui comprar ele ao longo desse ano, e é o seguinte, se você continuar trabalhando muito bem, se os seus amigos continuarem trabalhando muito bem, no ano que vem eu vou comprar um outro carro como esse. Ou seja, quando você é um funcionário, quando você trabalha ali suas 8 horas diárias, registrado, trabalha ali para conquistar o seu salário, você nada mais está fazendo do que enriquecendo o seu chefe, enriquecendo o dono da empresa, enriquecendo as pessoas que criaram esse lugar que você trabalha. Isso é um fato. E o livro fala assim, ó: crie o seu negócio. Qual é o seu negócio? E aí ele dá alguns conselhos sobre isso, né? E ele até se preocupa em falar assim: não, você não tem que sair do seu emprego e criar um negócio, não faz loucura. Mas se você tem um emprego, comece a criar o seu negócio. Pense em o que você vai ter para você. Qual que vai ser realmente o seu negócio. E ali ele cita muito sobre a parte de empreendedorismo, né? Realmente você precisa ser empreendedor, porque para você ser rico, como o livro trata, você precisa ter ativos, você precisa comprar ativos. Lembra que a gente falou no capítulo 2? Ou seja, para que você compre muitos ativos, você tem que ter o dinheiro trabalhando para você. E quando você tem um negócio e tem pessoas que trabalham no seu negócio, quando você tem funcionários ou pessoas ali que fazem o que você precisa fazer, você passa a ter uma coluna de ativo muito grande, mas você tem muitas pessoas trabalhando para você. Então imagina só, se você quer fazer um negócio seu, você vai trabalhar ali por 8 horas, 10 horas, 12. Por mais que você se mate, você vai trabalhar 24 horas por dia. Esse é o máximo de tempo que você consegue. Agora, se você tem um negócio e você tem 10 pessoas trabalhando para você 8 horas por dia, em um único dia você tem 80 horas trabalhadas. Ou seja, criar um negócio é com certeza um dos pontos de enriquecimento que o livro cita como exemplo para que você consiga realmente atingir o patamar de um dia ser uma pessoa rica. E ele fala assim, ó, ele tem uma frase também muito bacana, ele fala assim, ó: mantenha o seu emprego, mas comece já a pensar no seu negócio. E ele fala que muitas pessoas têm medo de se arriscar, têm medo de cometer erros, se arriscar. E a verdade é que se você não se arriscar, você já está se arriscando. Porque ser um mero funcionário, dificilmente você vai ter uma vida tão digna lá na frente. E ele cita, são raras as pessoas que têm uma vida completamente diferente, que têm um patamar completamente diferente financeiramente falando, que são apenas funcionárias. Então, se você ainda não tem o seu negócio, comece a pensar qual é o seu negócio. Esse é o resumo do capítulo 3. Se eu avançar agora para o capítulo 4, ele tem ali um ponto que é muito interessante, é um ponto que muito reflexivo, porque ele começa a falar sobre impostos. E isso é uma verdade, é uma grande realidade que acontece nos Estados Unidos, mas também em outros países. No Brasil não é diferente. Que ele, é o seguinte, ele fala sobre a história dos impostos, como os impostos começaram, não vou me ater a esse ponto. Mas qual que é o ponto interessante que ele cita? Ele conta até uma história, né? Ele fala que para você entender um pouco como é que funciona a parte dos impostos, lembre-se de Robin Hood. Aquela velha história de Robin Hood. O que Robin Hood fazia? Ele roubava do rico para dar para o pobre. E isso é um discurso populista. É um discurso, eu vou tirar dinheiro dos ricos e eu vou dar dinheiro para os pobres. Então os ricos que têm muito dinheiro, eles vão pagar mais impostos
e esse dinheiro dele vai suprir a necessidade de vários pobres. Essa é uma teoria muito bonita para ser contada. Uma teoria que parece ser fantástica, mas ela é irreal. Não é assim que as coisas funcionam. E o livro mostra isso muito bem, muito claramente. E eu que já estudei muito sobre isso, principalmente aqui no Brasil, é uma realidade. Porque na verdade os ricos, eles acabam não pagando tantos impostos assim. Quem paga mais imposto é quem? É o pobre e é principalmente a classe média. Por quê? Imagina o seguinte, uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais por mês. Esse dinheiro que ela ganha, esse 3 mil, ela paga o imposto de renda. Descontado lá já um percentual na fonte desse valor dele. Quando ele pega o dinheiro dele que sobrou, ele vai comprar algum produto. Esse produto que ele compra tem imposto de renda ali, tem imposto abatido naquele produto que ele compra. Acaba que de todo o dinheiro que ele tem, boa parte do dinheiro dele vai para os impostos. Quem é pobre e classe média acaba sentindo muito isso. Por quê? Porque tudo que ele compra, tudo que ele adquire tem uma carga de imposto muito alta. E para quem tem pouco dinheiro, isso faz uma diferença muito grande. E quando você é rico, a carga de imposto ela é igual. Por mais que você possa falar assim, mas ele vai ter um valor muito grande. Mas o percentual, ele é igual. E aí você fala, mas eu vou fazer o seguinte, então, vamos tributar os ricos para eles perderem mais dinheiro. Os países que tentaram fazer isso tiveram problemas. Por quê? Porque os ricos falaram assim, opa, se aqui os caras querem tirar muito meu dinheiro, aqui que eu tô nesse país, dando emprego, pagando imposto, ajudando a economia a girar, se eles querem tirar muito dinheiro meu, eu vou para um outro país. Eles têm esse poder. Vão para outro país, outros países, e aí eles conseguem fazer a vida deles normalmente. E na verdade, os países acabam ficando meio que não podendo cobrar tanto imposto dos ricos. Por quê? Porque é interessante o país ter os ricos ali com ele. Porque esses ricos vão gerar muito emprego e, consequentemente, vai girar muita economia. E o livro dá uma frase assim, ó, fantástica. Ele fala assim, ó, conhecimento é poder. E ali ele fala que ele aprendeu com um pai rico, né, dele, que era o pai do Mike, do amigo dele, que ele tinha que ter um QI financeiro. E o QI financeiro dependia de 4 áreas específicas. As 4 áreas eram saber sobre contabilidade, investimento, conhecer do mercado financeiro, uma boa parte, e conhecer principalmente sobre as leis do país. E ali ele começa a citar alguns exemplos em cima disso, né? Então ele fala, não que você tenha que ser especialista nas 4 áreas, mas você tem que ter pelo menos pessoas especialistas com você. Então você tem que ter um contador de confiança, você tem que ter alguém que conheça de investimentos, que seja de confiança para te dar conselhos que façam sentido. Você tem que ter alguém que conhece do mercado financeiro para te dar conselhos na hora certa, e também alguém que conhece sobre a lei, para que você não tenha problemas com a lei aí por causa de pagamento de impostos e outras coisas que possam acontecer. E ele fala, se você consegue dominar as 4 áreas, aí você consegue... Não, ele não cita burlar os impostos, mas ele cita como você, entendendo como os impostos funcionam, você consegue ter um lucro maior através disso. E aí ele conta uma história que ele complementa no capítulo 5, e por isso eu quis juntar os 5 capítulos. Porque ele fala o seguinte, nos Estados Unidos existia uma regra, ele até dá um número da lei, eu acabei não anotando aqui, mas o que eles fazem? Se você compra um imóvel e você vende esse imóvel, você é obrigado a pagar o lucro, a pagar imposto em cima do lucro do imóvel. Porém, se você pega esse lucro e já compra um outro imóvel na sequência, você não paga imposto. E ali ele fala que ali existia um gap que você podia fazer realmente dinheiro. Você poderia realmente aproveitar esse gap que existe para não pagar imposto e fazer dinheiro. E isso é o que acontece no mundo dos investimentos. Por exemplo, vou te dar uma ideia aqui, ó. O que a classe pobre, a classe média entende que é um bom investimento? Comprar um imóvel. Você fala assim, não, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um apartamento. O que eles fazem? Eles compram, por exemplo, um apartamento e colocam para alugar. Aí eles pagam 300 mil reais no apartamento e colocam para alugar. Qual que é o valor de aluguel de 300 mil reais? Mais ou menos 1.500 reais. Daí para baixo, tá? 1.200, 1.300, gira em torno ali de 0,3, 0,4%. Quando a pessoa paga, ela vai e fala assim, ó, cobrei 1.500, vamos colocar o 1.500 como número redondo, tá? Cobrou 1.500 reais de imposto. Esses 1.500 reais que ele recebeu de aluguel, ele é obrigado a pagar imposto de renda. Então olha que loucura, ele comprou um imóvel, ele alugou o imóvel dele, e esse imóvel que ele alugou, o dinheiro que ele recebe, ele é obrigado a pagar imposto de renda.
Muitos não pagam. E aí podem ter problemas lá na frente. Mas a verdade é que você alugou o seu imóvel, você tem que pagar imposto de renda. Beleza, isso é o que a classe pobre e a classe média faz. O que os ricos fazem? O que as pessoas que entendem sobre investimento, sobre finanças fazem? Elas pegam o dinheiro delas, elas pegam os mesmos 300 mil reais e elas compram fundos imobiliários, por exemplo. Um fundo imobiliário, a média hoje, 0,8, 0,9, 1% ao mês ele paga do que a gente chama de dividendos. Que seria basicamente o quê? Seria os aluguéis dos fundos imobiliários, tá? Diego, eu não sei o que é fundo imobiliário. Fica ligado que amanhã começa a Semana do Investidor. Vou falar sobre vários investimentos e principalmente sobre os fundos imobiliários. Então, se você não se inscreveu, depois entre lá no meu perfil, clica no link lá e se inscreva, porque vai valer muito a pena. O conteúdo que eu vou entregar é realmente de muito valor para quem participar lá. O fato é, os ricos compram fundos imobiliários. Eles ganham 1% ao mês. Lembra quanto que a pessoa ganhava? Ela comprava imóvel de 300 mil e cobrava 1.500 de aluguel. O fundo imobiliário, você vai comprar a mesma quantidade de valor, 300 mil reais, você vai passar a receber por volta de 2.500 até 3.000 reais de aluguel, que são os dividendos do fundo imobiliário. Ou seja, pelo simples fato dele conhecer, ele já ganhou um pouco a mais. E detalhe, os aluguéis, os dividendos de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. Ou seja, se você conhece sobre investimentos, se você conhece sobre o mercado financeiro, sobre as leis do teu país, você evita dar dinheiro de graça para o governo, evita pagar imposto por coisas desnecessárias. Ou seja, quem não conhece compra casa, compra imóvel e aluga e paga muito imposto e perde lucro. Quem conhece, investe em fundos imobiliários, que é mais simples, é mais prático, é mais fácil para vender, tem um lucro maior e não paga imposto de renda. Ou seja, a frase icônica desse capítulo é: conhecimento é poder. Isso é extremamente verdade. Tem uma frase, tem um versículo da Bíblia, eu não lembro agora qual que é o versículo, mas ele fala assim, ó: meu povo perece por falta de conhecimento. Isso, óbvio, é aplicado a um contexto bíblico, mas ele se enquadra muito aqui. Ou seja, o povo perece por falta de conhecimento. Por não entender como as coisas funcionam, eles acabam se perdendo, acabam perdendo muito dinheiro por não ter um conhecimento necessário. Esse é o resumo da ideia do capítulo 4. E quando a gente entra no capítulo 5, ele exemplifica essa ideia dos impostos. O Robert Kiyosaki comenta que num determinado momento, ele até cita o ano, agora eu não marquei, eu não lembro de cabeça agora o ano, mas o que ele fez? Ele estava em uma cidade e a cidade estava com uma crise imobiliária. Estava com vários problemas ali no bairro específico e ele viu ali uma oportunidade. Existia um imóvel que o preço base daquele imóvel era mais ou menos 75 mil reais. E aquele imóvel estava sendo anunciado por 20 mil reais. O que ele fez? Ele falou, opa, aqui tem uma oportunidade. Desculpa, não é reais, é dólares, né? O valor era 75 mil dólares e estava sendo anunciado por 20 mil dólares. Ele falou, aqui tem uma oportunidade. Ele foi, comprou o imóvel por 20 mil dólares e ele cita que foi algo muito rápido. Tipo assim, ó, ele comprou, falou que o imóvel era dele, na mesma hora ele já fez um anúncio de 60 mil dólares e ele conseguiu ali em questão de minutos vender o imóvel, porque ele conhecia pessoas também que eram interessadas e tal, e ele conseguiu vender o imóvel que na teoria estava mais barato, porque o imóvel custava 75, ele comprou por 20, em poucos minutos já vendeu por 60, mesmo que ele nem tinha assinado os papéis. No livro ele fala, em questão de 5 minutos eu tive um lucro de 40 mil dólares. O título do capítulo 5 é assim, ó, os ricos inventam dinheiro. E qual que é a sacada desse capítulo? É você entender sobre finanças, entender sobre investimentos e ficar tipo, com uma antena ligada sobre as oportunidades que existem aonde você vive. Existem ao redor do que você está vendo. E ele pegou ali como uma oportunidade. Ele comprou por 20 mil, vendeu por 60 e lucrou 40 mil. O que ele faz com os 40 mil? Ele pegou os 40 mil e colocou na coluna de ativos dele. Ele passou a comprar ativos. E ele fala que ele comprou uma nota provisória lá. É como se fosse um CDB aqui, como se fosse um título que você vai receber um valor anual. E ele cita que ele receberia 4 mil dólares, desculpa. Ele receberia 10%, né, dos 40 mil dólares, que seria 4 mil dólares por ano. Ou seja, em 5 minutos, por aproveitar uma oportunidade, ele acabou de inventar um dinheiro, acabou de criar uma renda. O americano chama isso de make a money, é você fazer dinheiro. Ele acabou de fazer dinheiro ali por
aproveitar uma oportunidade, pegar o lucro, investir o lucro e receber $4.000 por ano por aquela simples movimentação que ele tinha acabado de fazer. E aí ele começa a se especializar um pouco mais na parte de imóveis, né? Ele entende que existiam lugares que eram interessantes para comprar imóveis e vender. E de novo, lembra que o governo tem aquele gap? Se você compra um imóvel, vende ele, o lucro que você tem do imóvel, se você comprar um novo imóvel, você não paga imposto. E ele começou a fazer isso. Ele citou um caso que ele fez o seguinte, ó. Ele comprou uma casa em Portland, por $45.000. A casa estava bem desvalorizada por causa do bairro, do momento que eles estavam. Questão de um ano depois, o que ele fez? Ele comprou e ele alugou a casa. Mesmo que ele não tivesse lucro, o valor era baixinho, mas a ideia dele era o quê? Se o local ali, o bairro voltar a valorizar, ele faz dinheiro. E foi o que aconteceu. Ele alugou por um ano, logo depois ele conseguiu vender ele, tendo um lucro de $95.000. Ele pegou os $95.000 e ele comprou 12 apartamentos pequenos, também num lugar já meio que periférico, num local barato onde eram, comprou 12 apartamentos. Esse lugar, depois de alguns anos, depois de 2 anos, valorizou, e o dinheiro que valorizou, ele conseguiu comprar 30 apartamentos. Pra você ter uma ideia, ele gastou $95.000 e ele vendeu por mais de $800.000 os 12 apartamentos. E agora ele comprou 30 apartamentos por $800.000 mais ou menos. Poucos anos depois, ele vendeu os 30 apartamentos por $1.200.000. Ou seja, em questão de 4, 5 anos mais ou menos, o que dá para entender no livro, ele transformou $45.000 em $1.200.000. Ah, Diego, mas ele teve que ter um conhecimento sobre imóveis, com certeza. Então ele aprendeu sobre imóveis, ele entendeu esse mercado e aproveitou as oportunidades. Qual que é a ideia do livro? Você tem que se especializar em alguma coisa. Lembra o capítulo 3? Por isso que eu quis juntar tudo. Capítulo 3, o que ele faz? Você tem que criar o seu negócio. Você não pode ser somente um funcionário. Você tem que entender qual que vai ser o seu negócio. Quando você sabe qual que é o seu negócio, você faz em paralelo. Você tem o seu negócio e você continua sendo funcionário. E aí você criou o seu negócio, você precisa entender sobre os impostos. Você precisa entender as oportunidades que existem para que você não pague tanto imposto e não deixe tanto dinheiro na mesa. Ele nunca fala em burlar impostos, nunca fala em não pagar impostos, mas realmente de você entender as regras para não pagar tanto imposto. Ele até cita que existe uma sociedade anônima nos Estados Unidos, que são pessoas que entendem muito sobre isso e que conseguem fazer coisas para não pagar tantos impostos de forma legal. Inclusive, ele sempre frisa muito bem isso. E o capítulo 5 vem complementando que você precisa fazer dinheiro. E aí está atrelado, óbvio, a você ter o seu negócio. Então, ele resume aqui realmente para nós, o resumo dos 3 capítulos é: tenha o seu negócio, entenda sobre impostos e faça dinheiro. Faça realmente acontecer para você. A gente costuma dizer que aqui em casa a gente tem um radar muito ligado para inúmeras oportunidades, né? Tanto eu quanto a Luana. Então a gente analisa várias coisas que acontecem e se aproveita de oportunidades que o mercado entrega pra gente, que coisas que aparecem pra gente. Por exemplo, se você segue a Luana, você sabe que direto ela tá vendendo produtos na internet, vendendo celulares e tal. Por quê? Porque a gente entendeu sobre o mercado de milhas, por exemplo, que existe vários descontos, várias oportunidades que dá pra gente se aproveitar como usuário, mas ao mesmo tempo usar isso como um negócio para vender mais barato para outras pessoas e consequentemente também ter lucro em cima disso. Fazer disso um negócio. A gente tem aqui em casa, sei lá, acho que 4 negócios que a gente anda ao mesmo tempo aqui, tanto eu quanto ela, alguns juntos, alguns separados. Mas por quê? A gente tem esse radar ligado em coisas que a gente pode fazer, que possam ser nossos negócios e que futuramente possam nos dar lucros grandes a ponto de nos aposentar, caso tudo siga num caminho interessante. Então o ponto é, entenda sobre alguma coisa, se especialize e crie o seu negócio. Se você ler esse livro aqui inteiro, você vai sair com a cabeça assim, tipo, fervendo. Primeiro pelas verdades que ele te conta, como ele mostra a realidade sobre finanças e investimentos e os gatilhos que ele trata em você para que você comece a ter atitudes diferentes. E aí ele termina assim, no finalzinho do livro ele tem algumas frases de impacto e eu selecionei uma que eu achei que fez muito sentido, que é assim, ó: sua maior riqueza é o que você sabe. O seu maior risco é o que você desconhece. Ou seja,
É um resumo de tudo que a gente falou, né? Para que você, realmente a sua riqueza está atrelada ao seu conhecimento. Está realmente atrelada ao que você sabe. E não saber nada é, na verdade, o maior risco. O maior risco não está em comprar uma ação, não está em comprar um fundo imobiliário, não está em comprar um tesouro direto, em comprar um CDB. Está em você não conhecer como tudo isso funciona e como isso pode resolver muitos problemas financeiros que você talvez tenha hoje. Então, o conhecimento é a base para que você tenha uma liberdade financeira. Sem conhecimento, para que você atinja a liberdade financeira, somente com sorte. Eu, sinceramente, não gosto de depender da sorte. Eu prefiro de ir atrás dos meus resultados, de realmente fazer acontecer. A frase do americano, make a money, fazer dinheiro, para mim faz muito sentido. Então, eu não espero que o governo aumente meu salário, eu não espero que o INSS melhore, eu não espero benefícios do governo, eu espero que eu faça a minha parte, que eu crie o meu negócio e que eu crie a minha independência financeira. Tudo isso com base no quê? Em conhecimento que eu vou adquirindo ao longo de vídeos, lives, livros, cursos, mentorias, tudo isso que eu invisto ao longo aí dos últimos anos. Então minha dica para você é as 3 do livro, né? Dos 3 capítulos hoje. Crie o seu negócio, se especialize em algo que você queira fazer para ser realmente um negócio seu. Não pense em ser CLT para sempre. Entenda sobre impostos para que você não pague tantos impostos assim e saiba se aproveitar de oportunidades, como eu falei aqui, de fundos imobiliários, que você não paga imposto ao receber o aluguel. E por terceiro, faça com que o dinheiro realmente seja inventado. Crie o dinheiro. Faça o dinheiro vir para você. O dinheiro está aí. Basta você criar uma solução para as pessoas e fazer dele realmente um negócio. E de novo, o maior risco é não se arriscar. Tenha conhecimento. Se você está na live aqui, se você assistiu essa live gravada, eu entendo que você está buscando já um conhecimento. Já é um começo, a gente já avançou aqui para mais da metade do livro. Vou dar uma lida nos próximos capítulos para ver se eu vou adiantar de novo 2 ou 3 capítulos. E a ideia é que fechar esse livro talvez em mais 2 ou 3 lives. E aí entrar em outro assunto também muito importante que eu quero trazer para vocês. De um outro livro também muito conhecido, mas não vou falar agora. Na verdade depois eu vou até fazer uma enquete para saber qual livro que a galera quer e tal. Mas vou falar depois. Mas esse livro aqui, ó, é um livro que me ajudou muito ali na época de 2015, 2016, quando eu passei por muitos problemas financeiros. Me ajudou a ter vários insights, várias ideias e como realmente mudar a minha vida financeira. E é um livro que pode te ajudar muito também. Para finalizar, não se esqueçam, amanhã começa a Semana do Investidor. Serão 3 aulas, uma aula disponível na segunda, uma na quarta e uma na sexta. Vai ser de manhãzinha que a gente vai liberar o link. Você não precisa estar ao vivo para assistir, mas assista a aula ao longo do dia de amanhã. Se possível, assista a aula, tira um print, compartilha, comenta o que você achou da aula, me manda mensagem, vai ser muito interessante. Tenho certeza que o conteúdo de amanhã já vai abrir a tua cabeça assim, ó, para um negócio fantástico, que é o seguinte: o foco da Semana do Investidor é te ensinar a investir de forma simples, prática, segura e principalmente eu quero te ajudar a ter uma renda mensal através dos investimentos. E eu vou mostrar isso na prática ao longo da Semana do Investidor. Se você assistir as 3 aulas, você vai sair sabendo investir, sabendo escolher um tipo de produto específico que vai te dar uma renda mensal já no próximo mês, se você investir ao longo das próximas 2 semanas. Então, muito obrigado por estarem aqui na live de hoje. Compartilhem aí com amigos, parentes, familiares sobre essa live. O conteúdo ele é muito valioso. Não sei por quanto tempo eu vou deixar salva essa live aqui. Por enquanto vai ficar. Mas compartilhe, mande para alguém. Se você chegou no final, no meio, volta aí e assiste o começo que vale muito a pena. O Johnny comentou aqui, top demais. Isso aí, Johnny. Valeu. Acompanhem os nossos conteúdos. A semana vai ser bem intensa, com muito conteúdo. Na terça-feira vamos ter um podcast incrível com um amigo que vai falar muito sobre cashback. Ele é especialista em cashback, já ganhou muito dinheiro com isso, já fez muito dinheiro com isso. Ele usou essas estratégias aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre, que a gente comentou aqui no capítulo de hoje. E vou te mostrar ali as oportunidades que existem hoje para você fazer dinheiro com os cashbacks disponíveis no mercado de hoje. Terça-feira, podcast 2h30. Mas antes disso, amanhã, Semana do Investidor começa e eu te espero lá. Beleza? Até mais, pessoal. Tenham uma boa noite e uma excelente semana para cada um de vocês.